Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na nossa Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos aposentados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Já colocamos à disposição para a sua participação os nossos canais de interatividade, o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. Você pode encaminhar as perguntas de previdência, de direito do trabalho ao longo do programa e também opinar sobre o tema. Olha, tem uma medida provisória bem importante, gente. A MP da Liberdade Econômica. Ela favorece a quem? É a nossa dúvida de hoje e você pode participar. Ela favorece a trabalhadores, ela favorece a empregadores. Vou com os meus convidados. Doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados. E a sua opinião? Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos telespectadores, aos colegas da mesa aqui. Então, a MP da Liberdade Econômica, ela, na verdade, iniciou como uma propaganda de liberdade nas relações econômicas, empresariais, mas ela está travestida de várias alterações nas relações trabalhistas também, né? Doutor Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia, e a sua opinião, você acha que também engessa a questão dos trabalhadores? Limita? É uma nova reforma da CLT? Bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de mesa, aos nossos telespectadores. No meu ponto de vista, ela favorece os empregadores, chamo ela de mini-reforma trabalhista, né, porque altera diversos pontos novamente da CLT e realmente ela é mais prejudicial ao trabalhador. Juiz do Trabalho, doutor Rodrigo Trindade, a sua opinião? Parece, num primeiro momento, ao seu ver, assim, que essa medida legislativa ela vai mais ao encontro dos interesses de quem emprega ou de quem presta o seu serviço? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos meus colegas de mesa. Você sabe, Solano, que a cada momento recente nacional surge um novo normativo de regulamentação do direito do trabalho e todos eles, nos últimos tempos, têm seguido a ideia de que prejudicar os trabalhadores, reduzir direitos, diminuir salários pode ter algum benefício econômico. Essa medida provisória não se distancia muito desse nosso histórico recente e, por enquanto, tenho poucas esperanças de que vai servir para esse objetivo pretendido de melhora das condições econômicas no país. Infelizmente, né, doutor? Que pena. A gente quer bem para todos, né? E vamos saber também a opinião do nosso consultor na matéria previdenciária, doutor Hanine El-Hanine, do Hanine Advocacia. Qual é a sua impressão sobre esse texto? Também pode ter reflexo lá na Previdência. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos telespectadores, aos colegas de mesa. Eu acredito que nem os colegas comentaram aqui, eu acho que é uma mini reforma trabalhista, travestida aí através dessa medida provisória. Então, ela é mais benéfica aos empregadores, com certeza. Pois é. Bom, vamos responder dúvidas? Questões que chegam aqui sobre Previdência, pode mandar, gente. Encaminhe pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail, os nossos canais de contato ficam aí girando na nossa tela. O Acelino é lá de Encruzilhada do Sul, doutor Hanine. Estou fazendo 65 anos, não sou contribuinte, mas estou doente, incapacitado para trabalhar. Seria possível me aposentar? É a dúvida do Acelino. Bom dia, Acelino. Acelino, na realidade, se ele não é contribuinte com a Previdência, ele não teria condições de se aposentar. Porém, deveria verificar aí a questão de um benefício assistencial se ele se enquadrar nos requisitos, né, de extrema pobreza e a idade que ele já completa os 65 anos. Sim, sim, sim. O Clóvis, ele é lá de Santa Maria, diz ele que é funcionário público municipal. Tem 33 anos de trabalho, é estatutário, né? Ele vai poder se aposentar após essa reforma? Está preocupado aqui com a reforma da Previdência. Ele só não traz a questão da idade dele, né? Para ele receber integralidade para idade, ele teria que trabalhar até os 65 anos, né? Num primeiro momento seria essa questão, mas teria que verificar bem a questão da idade para ver qual é a regra de transição ali. Perfeito. E são muitas, né? São muitas. São muitas. Bom, o doutor Hanine está aqui na TV Bandeirantes e também lá na RB, na Rádio Bandeirantes, com a nossa consultoria de Previdência. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Curta o nosso Boca lá na RB, FM 94,9 AM 640.
E se você for fazer uma postagem de direito da Previdência, direito do trabalho, use aí a nossa hashtag Boca30anos. Vamos completar 30 anos no próximo mês ali, em setembro. Logo em seguida estaremos completando 30 anos de vida e você vai navegando aí, publicando as suas demandas de direito da Previdência e direito do trabalho com a nossa hashtag. E também se comunique conosco lá pela nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone, e você pode mandar foto, mandar dúvida, opinar sobre o programa de hoje, né? A nossa MP da Liberdade Econômica, mais um canal de interatividade, a nossa conta no Instagram. Quem preparou o material para a gente sobre o tema de hoje foi o nosso colega Jonathan Bittencourt. Ele está abordando os principais pontos da MP, a MP da dita Liberdade Econômica. Vamos assistir. A medida provisória 881 de 2019, a chamada MP da Liberdade Econômica, avançou mais uma etapa no Congresso Nacional, dessa vez com algumas emendas que alteram o texto original apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A medida conta com vários impactos nos direitos trabalhistas. Por exemplo, tira, em alguns casos, a necessidade das CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Exclui a necessidade de uma permissão prévia da autoridade competente para trabalhos nos finais de semana e feriados. Além disso, a remuneração nos domingos e feriados deve ser paga em dobro, exceto se o empregador determinar uma folga para compensar o dia trabalhado. Exime de responsabilidade uma empresa por irregularidades trabalhistas que foram deixadas por outra empresa do mesmo grupo econômico. Se por durante 12 meses seguidos o número de desempregados não ficar abaixo de 5 milhões, são suspensas as regras da CLT sobre jornadas especiais de trabalho e pontos que proíbem trabalhos aos finais de semana e feriados. Pois é, gente, como colocamos aí, né? Impactos trabalhistas, doutor Diego, realmente muda e muda bastante, né? O senhor verbalizou antes, o senhor, doutor Pedro, né? Doutor Rodrigo, uma mini reforma aí da CLT. Com certeza, doutor Solano. A gente nota que, na verdade, a Justiça do Trabalho e os direitos sociais fundamentais dos trabalhadores vêm sofrendo ataques já há uns 3 anos, pelo menos, né? Teve a reforma trabalhista em 2017, a Lei 13467, agora a MP 881 e alguns desvios ao meio do caminho, né? Mas a MP 881 ela começou com um discurso de que era para, mesmo discurso anterior, as mesmas falácias, né? Gerar mais empregos, modernizar as leis trabalhistas, facilitar a vida dos pequenos empresários e, na verdade, o que a gente viu na prática é uma grande alteração na legislação trabalhista. O texto original da MP 881 não previa expressamente isso, mas o que aconteceu? Foram feitas 301 emendas lá no Congresso, né, na Câmara. E dentre essas 301 emendas, 126 foram acatadas pelo relator do projeto da MP, que é o deputado Jerônimo Gorgi, né? Então, esses 126 acatamentos de alterações das emendas altera 89 dispositivos da CLT, 36 artigos em específico, revoga mais 20 artigos. Então, a gente vê que isso realmente é um prejuízo a diversos direitos dos trabalhadores. É mais um ataque, né? Mais uma reforma trabalhista prejudicial, com certeza, aos trabalhadores. Doutor Pedro, questão ali que foi posta, trabalhos aos finais de semana. Né? Hoje há toda uma proteção, há todo um regramento, há um cuidado com esse tipo de possibilidade. Né? Pelo que vem nessa medida provisória, muda tudo isso. Exato. Essa MP 881, a primeira pergunta que eu faço é qual a relevância e urgência para ser necessária a edição de uma medida provisória para alterar direitos trabalhistas. Nós já tivemos em 2017 uma reforma trabalhista que alterou significativamente a legislação trabalhista. Então, qual a urgência, qual a relevância de se alterar novamente a legislação? Quanto aos trabalhos finais de semana, a CLT, existe essa regra atualmente, que é para permitir aos trabalhadores o convívio social. Não adianta dar ao trabalhador uma folga numa quarta-feira, num dia de semana, em que o seu filho estará na escola, o seu companheiro, a sua companheira estará trabalhando. Então, o descanso no domingo visa a garantir o convívio social. Mas, no meu ponto de vista, um dos pontos mais prejudiciais é quando retira a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico. Porque quando nós temos uma decisão judicial transitada em julgado,
que reconhece o descumprimento de direitos trabalhistas, Sim. e essa empresa não tem capital suficiente para garantir a satisfação desse crédito, atualmente a execução pode ser direcionada para uma outra empresa do mesmo grupo econômico. E com a edição e mudança com a MP, essa responsabilidade passa a ser subsidiária e só quando comprovada, quando há fraude ou confusão patrimonial entre as empresas, o que é muito difícil para o trabalhador fazer essa prova Sem no dúvida, processo. né? Fica, como diz no popular, né? Sem pai nem mãe, né? Exatamente. Dentro de um processo trabalhista. Doutor Rodrigo, na sua visão, qual é o ponto principal de restrição aos trabalhadores? Se existe um, ou na sua opinião, se existem mais de um, quais são aqueles que são nevrálgicos aí para essa relação patrão-empregado? Olha, Solano, é difícil dizer qual é a pior parte da medida provisória. Aliás, a gente tem falado medida provisória, mas ela deixa de ser uma medida provisória e passa a ser uma lei, porque aprovada pelo Congresso Nacional passa a ser uma lei, então não é mais provisória, vai ser atualmente o projeto de lei de conversão número 17. Mas são diversos temas que afetam bastante a vida dos trabalhadores. Já foi citado aqui a situação do trabalho aos domingos, isso pode ser muito prejudicial para a vida social, familiar das pessoas, mas eu vejo com especial preocupação a situação do rebaixamento da fiscalização e da segurança do trabalho. A maior parte dos dispositivos modificados da CLT pela medida provisória e depois pelo projeto de lei 17 diz respeito à redução de condições de fiscalização de saúde e segurança do trabalho. Vou te dar só um exemplo. Sim. Desde 2012, a atividade de trabalho de entregador motociclista é do tipo perigosa. O motoboy. O trabalho do motoboy é perigoso e eu acho que isso é intuitivo para todos nós. Com justiça, né? Todos nós que andamos no trânsito, a gente sabe como se acidentam, como se mutilam e como morrem os motoboys. A partir do projeto de lei da conversão, há a revogação do dispositivo da CLT que reconhece essa atividade como uma atividade perigosa. E veja que coisa meio pirada. A partir de um canetaço, uma atividade que para nós é intuitivo que é perigosa deixa de ser perigosa. Bom, o trabalho do motoboy vai continuar sendo perigoso. As pessoas que trabalham com motocicleta vão continuar se machucando, caindo, se mutilando e morrendo. A diferença com a medida é que ela não vai mais poder ser considerada perigosa para fins de recebimento de adicional. Mas são diversos os dispositivos que são revogados e alterados e que tendem a aumentar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Sim. Hoje no Brasil, o Brasil é o 4º país no mundo com maior número de acidentes e adoecimentos por causa do trabalho. Isso é uma tragédia nacional. Isso tudo tende a aumentar pela revogação desses dispositivos, pela diminuição da estrutura fiscalizatória e também pelo trabalho, o aumento de trabalho em horas extras. Hoje em dia, uma das maiores causas de acidentes e adoecimentos no Brasil é o excesso de trabalho, o excesso de acidentes. Então, tanto aumento de jornada, tanto aumenta acidentes, como diminui a convivência familiar, isso tudo causa problemas diversos para todos nós. Todos nós vamos pagar a conta disso. Exato, né? O senhor coloca muito bem, né? Na verdade, não é só ruim para o trabalhador. O trabalhador tem essa restrição enorme de direitos que a gente está vendo aqui, mas é ruim também para o empregador, porque ele vai ter uma rotatividade muito grande, ele vai ter trabalhadores que, por vezes, não vão poder comparecer no seu ambiente de trabalho, porque vão estar doentes, como o doutor falou, vão ter que estar gozando do benefício previdenciário. Enfim, é uma roda viva que só traz prejuízo a todo mundo. E vai aumentar o número na questão Gasto previdenciária. Sem O gasto dúvida. com a Previdência Social vai aumentar. Ônus para o Estado também. Exatamente. Né? Já que o doutor Ranini falou, vamos com mais dúvidas sobre direito da Previdência? Pode mandar, gente. O WhatsApp e o e-mail estão abertos para a sua participação. A Simone, meu pai é agricultor, ele está pedindo o que muda para os agricultores com a reforma da Previdência, doutor Ranini. Com relação ao trabalhador rural, tá, se manteve as regras de idade e tempo mínimo de contribuição. Tá? Então, se manteve lá os 60 anos para o homem, 55 para a mulher, com 15 anos de tempo rural. Então, Isso não mudou, Isso né? não mudou. A Beth, se a reforma for aprovada, eu trabalho há 17 anos numa empresa, posso não receber os 40% do fundo numa eventual rescisão? Ou isso já é um direito adquirido? Com relação aos 40% do fundo, eu só não consegui identificar a questão da questão dela com relação a se ela vier a se aposentar. Isso. No caso de uma possível rescisão, né? Numa possível rescisão ela receberia os 40%, isso aí não teria problema, até o momento, né?
Perfeito. Dr. Ranini segue conosco nas dúvidas de Previdência. Vamos ouvir uma informação, uma dica da nossa Fundação Escola da Magistratura do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Está chegando aí o recado da doutora Valdete Severo. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Confira aí nas redes sociais da FEMARGS, o curso que melhor lhe convier, dentro das várias opções que lá você vai conferir. Pode navegar aí no nosso YouTube, na nossa página lá, Programa Boca no Trombone, tem os programas aqui da Band TV e também lá da Rádio Bandeirantes. Você confere tudo isso e não perca tempo, se inscreva agora na nossa página no YouTube. A gente está debatendo aqui a MP da Liberdade Econômica. Será que ela é boa? Será que não é? Doutor Diego estava explanando alguns pontos aqui que não são bons. Doutor Diego, na sua visão, então, como os trabalhadores, se é que existe essa possibilidade, devem fazer agora no contato com os parlamentares? Devem deixar evidente que essa medida provisória, esse projeto de lei, como falou o doutor Rodrigo, que acabou se transformando em conversão para uma legislação, eles podem sim ter acesso aos parlamentares e tentar modificar, porque ainda não está valendo, ainda não virou lei. Solano, com certeza, é importante a gente chamar a atenção dos telespectadores. O Congresso volta, 1º de agosto agora voltou do recesso e tem até 10 de setembro para finalizar a votação deste projeto. Então, ainda é possível fazer destaques na votação do Congresso. Então, conversem com quem vocês conhecem, os seus deputados que votaram neles, conversem com eles, chamem atenção, porque realmente é uma medida provisória, como o Dr. Pedro Marcon falou, qualquer medida provisória necessita de relevância e urgência. E o que a gente está vendo é que ela se transformou numa lei totalmente prejudicial aos trabalhadores, por um caminho, uma manobra legislativa bem prejudicial, como a gente falou. Então, altera diversos pontos, tem pontos inconstitucionais na medida provisória, projeto de conversão em lei, projetos inclusive contrários a convenções internacionais da OIT, as quais foram ratificadas pelo Brasil, diminuem normas de saúde e segurança do trabalho, complementando o que o Dr. Rodrigo falou antes. O Brasil, conforme dados do Observatório Nacional do Ministério Público do Trabalho, de 2012 a 2017, foi apurado que a cada 48 segundos um trabalhador se acidentava. E a cada 4 horas um trabalhador morria por acidente de trabalho. Então são dados alarmantes. Como o Dr. Ranini falou, isso aumenta os gastos da Previdência Social. Então, num todo, prejudica todo mundo. Sem dúvida. Doutor Pedro, diante disso, essa restrição enorme de direitos que está havendo, já houve com a reforma trabalhista, a gente tem denunciado aqui no programa desde 2017, agora parece que se multiplica essa restrição de direitos, se passar essa MP, da chamada liberdade econômica. Os empregadores, eles também não têm que se preocupar? Com certeza, doutor Solano. Há uma grande preocupação para os bons empregadores, que são muitos no Brasil, por exemplo, no controle de jornada. Nessa MP, há a previsão do cartão ponto por exceção. O trabalhador pode, por escrito, individualmente, abrir mão do controle de jornada. Então, isso vai possibilitar para as empresas que fazem fraude e submetem os trabalhadores a jornadas excessivas de trabalho, esse trabalhador ele não terá como controlar o seu horário de trabalho. E para os bons empregadores, isso causa uma insegurança jurídica, porque como é que vai ser feita a prova da jornada de trabalho? Ambas as partes, num processo judicial, vão ter que fazer essa prova por testemunha. Então, isso causa insegurança jurídica para os bons empregadores e, com a concorrência desleal, esses empregadores que descumprem a legislação trabalhista conseguem um valor de seu produto no mercado mais baixo. Então, o bom empregador vai ter que ser forçado a praticar e competir de uma forma totalmente desleal. Então, é prejudicial também para os empregadores.
doutor Rodrigo, e há implicações em razão da aprovação dessas medidas, eventualmente com a própria Justiça do Trabalho? Ela pode se tornar cada vez mais enfraquecida, porque o governo, quando da própria campanha, falou muito da chamada carteira verde e amarela, e a gente vê muito dessas medidas agora postas na prática, né? Isso pode, de uma maneira reflexa, ter um problema a mais aí para a Justiça Trabalhista? Olha, Solano, no Brasil quase tudo acaba terminando no Poder Judiciário. Nós somos uma sociedade que tem dificuldade de conviver sem que haja um terceiro para decidir os nossos problemas, e o Poder Judiciário acaba sendo a última trincheira para essa discussão. E é a última trincheira dos mais fracos. Inclusive, é a instância da sociedade em que as pessoas são iguais, pelo menos formalmente iguais nas suas postulações, e é um terceiro que decide. A Justiça do Trabalho atua de forma muito firme para fazer valer os princípios constitucionais, as orientações gerais de convivência que nós temos, de dignidade, de dar dignidade para aqueles que trabalham. Nos últimos tempos, nós temos tido diversas modificações na legislação trabalhista, e ela tem causado muita insegurança jurídica. A insegurança jurídica é a dificuldade, se não a incapacidade, de prever qual é a conduta correta a ser tomada. Essa medida provisória, ela segue, em diversos aspectos, várias orientações da reforma trabalhista, a reforma trabalhista de 2017. Primeiro, na forma. A forma de ter sido produzida de modo assodado, sem discussão, sem trazer a sociedade civil, sem trazer especialistas, e o resultado disso é uma forma legislativa muito deficiente, Sim. com diversas deficiências técnicas, diversas inconstitucionalidades que já foram tratadas, diversas inconvencionalidades. Tudo isso estoura na Justiça do Trabalho. E é isso que faz com que haja tantos processos trabalhistas, que faz com que os processos não sejam decididos com a velocidade que as pessoas, que as partes esperam, apesar da Justiça do Trabalho ser a mais rápida do país, e temos diversas situações aqui muito inseguras, redações deficientes, e que todas elas, ou praticamente todas elas, significam um prejuízo no patrimônio jurídico dos trabalhadores, significa uma redução de segurança, um aumento de jornada, uma tendência de informalidade, uma tendência de diminuição de rendimentos. Isso é ruim sim para a Justiça do Trabalho, mas isso é muito pior para a sociedade, para a nossa organização econômica, com o nosso sonho, com a nossa vontade de viver numa sociedade mais digna, de pleno emprego, de melhor distribuição de renda para aqueles que trabalham, para aqueles que empreendem. Sem dúvida, para todos, né, doutor? Para todos. Mais dúvidas, mais questões que vão chegando para a gente sobre Previdência? A Cleni, doutor Ranini, do Ranini Advocacia, ela diz que tem 59 anos. E a pergunta dela, será que vou conseguir me aposentar no ano que vem, ao completar os 60, ou tem que esperar mais 2? Olha, a Cleni tem que começar a rezar para que não passe essa reforma até ela completar os 60 anos, né? Senão ela vai entrar numa das regras de transição ali e vai ter uma redução no valor da sua aposentadoria, né? Infelizmente, não tem muito o que fazer. Além de ter que cumprir os 62, né? Exatamente. O Luiz, ele é lá de Vera Cruz. Gostaria de saber o seguinte, trabalha há 25 anos como operador de empilhadeira. Tenho algum direito para me aposentar com o SB40? Ele faz uma questão relacionada à aposentadoria especial. A aposentadoria especial hoje, ela tem que ser comprovada, né? Ele leva, hoje, o PPP, no caso, né? Ele leva até o INSS. Administrativamente, geralmente, é negado o pedido e judicialmente ele consegue comprovar desde que esteja exposto aos agentes químicos, físicos ou biológicos aí para enquadramento na atividade especial. Perfeito. O Luiz de Sapucaí, ele faz uma pergunta bem sucinta. Tem como rever a aposentadoria? Como é o direito à revisão? No caso da revisão, até existem algumas possibilidades de revisão que seriam no caso. Por exemplo,
aquela pessoa que encaminha a sua aposentadoria, o INSS conta o tempo 1 por 1, ou seja, 1 ano trabalhado, 1 ano contado como tempo de contribuição. Mas se ela trabalhou em alguma atividade especial, esse tempo tem um acréscimo para o homem em 40%. Então, nesses casos, pode ser revista a aposentadoria, pode ser revisada a aposentadoria. Tá certo. A gente vai para uma breve parada, daqui a pouco a gente retorna aqui com o Boca no Trombone para a conclusão final, para os meus parceiros opinarem. A MP da Liberdade Econômica, ela favorece a mais quem? Aos trabalhadores ou aos empregadores ou a ninguém? É o que a gente está debatendo hoje aqui no Boca, 30 anos protegendo o seu direito. De volta com o Boca no Trombone, não se esqueça de navegar no nosso portal, programa bocanotrombone.com.br. Tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo sobre direito do trabalho e direito da previdência. Navegue lá. Dúvidas de previdência hoje com o Dr. Hanini El-Hanini, do Hanini Advocacia. O Pedro, quem já pediu aposentadoria vai ser atingido pela reforma, doutor? Não, quem já pediu aposentadoria e implementou os requisitos da aposentadoria não é atingido, o direito adquirido é ela. O direito adquirido é no momento em que implementa todos os requisitos e não da data do pedido. Então, não haveria problema desde que ele implemente os requisitos para se aposentar. Perfeito. Também convido a você a ir lá e dar sua curtida na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Boca no Trombone. Tem muita informação de direito da previdência e direito do trabalho. Opinião final dos meus parceiros aqui, Dr. Diego Paim, do Dias e Paim Advogados. Então, doutor Solano, a minha opinião é que essa medida provisória não deve ser convertida em lei, justamente por ser extremamente prejudicial aos trabalhadores, e é mais uma manobra do governo que busca, na verdade, no fim das contas, a extinção do seu trabalho, né? Que está sofrendo ataques já há pelo menos uns 3 anos e ela não deve prosseguir, é totalmente prejudicial aos trabalhadores. Perfeito. Doutor Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia. Bom, Solano, a minha opinião também é contrária ao texto da MP. É uma uma medida até, de certa forma, autoritária do governo de dispor sobre a legislação trabalhista sem um amplo debate, como foi com a reforma trabalhista, que se iniciou em abril de 2017 e em julho já estava aprovada, e essa medida provisória não tem debate, ela está sendo vendida novamente para destravar a economia, para fomentar o mercado, só que a gente viu com a reforma trabalhista o desemprego aumentando, o subemprego, né, empregos informais, a renda das pessoas baixando, e isso é ruim para a economia e para toda a sociedade, porque se a pessoa não tem renda para consumir, a indústria não produz, se a indústria não produz, não há emprego, não circula renda, não circula o dinheiro pela economia e aí quem paga tudo isso aí é o povo, infelizmente. Doutor Rodrigo Trindade, juiz do trabalho, também professor da FEMARGS, né? Sua opinião final. Solano, você sabe que no Congresso Nacional existe uma expressão, que é a expressão do jabuti. Jabuti é quando é inserido num diploma legislativo uma matéria que não tem nada a ver com ele. A medida provisória 881, pode se transformar na Lei 17 de 2017, já é o maior jabuti da história do país. É um jabuti pré-histórico, é gigantesco mesmo, porque, como bem lembrado, foram 36 modificações de artigos na CLT, numa medida provisória que não tinha nada a ver com o direito do trabalho. Nos últimos anos, a cada crise econômica se renova o discurso de que o marco regulatório trabalhista é o grande responsável pelas agruras nacionais. A reforma trabalhista apostou nisso, precarizando o direito do trabalho, diminuindo a justiça do trabalho e significou somente a manutenção do desemprego e ainda piora da situação do mercado de trabalho nacional. Acredito que a medida provisória, lamentavelmente, vai seguir nesse mesmo caminho triste. Mais um, né? Mais um jabuti. Na semana passada aqui a gente abordou os jabutis na reforma da Previdência. Agora o doutor Rodrigo, de forma brilhante, mostra, né, que esse bichinho, eu disse semana passada, né, coitado do bichinho, né? Esse réptil pequenininho ali, é o nome do maior prêmio literário que a gente tem no país, né? Sabe por que se chama jabuti? Rapidinho. Sabe por quê? Não. Porque é o jabuti em cima da árvore. Ninguém sabe o que ele foi chegar lá. Verdade. Mas ele não devia estar lá. Hanini, Rodrigo, Pedro e Diego, muito obrigado pela participação aqui no Boca. Encontro marcado aqui na Band TV, domingo que vem a partir das 8h30 da manhã no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.